Bom dia, Carol, para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Infelizmente, a gente começa esta quarta-feira com mais violência, uma intensificação da violência na região do Oriente Médio. Ontem, os Estados Unidos determinaram pela primeira vez o uso de bombas de penetração profunda contra supostos bunkers de mísseis iranianos justamente nas proximidades do Estreito de Hormuz. Foi a primeira vez que os Estados Unidos utilizaram esse tipo de bomba naquela localidade específica para tentar abrir o Estreito de Hormuz, que na prática está fechado e, portanto, levando a esse caos econômico, ao aumento do preço do petróleo, inclusive com as repercussões que o Renan Fiuza acabou de nos contar aí no Brasil e em todo o mundo. Isso está incomodando profundamente o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que tinha inclusive pedido ajuda para países da Europa e outros aliados para tentar liberar o Estreito de Hormuz. Recebeu um sonoro não de todos os seus aliados, lembrando que essa era uma guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, que eles não foram consultados antes do início dessa guerra. Então o presidente Donald Trump resolveu agora agir sozinho, lançando essas bombas de penetração profunda. Ainda não se sabe, Carol, se isso vai ter um resultado imediato, até porque o Irã tem outros recursos que podem, que são até mais simples do que os seus mísseis, que podem ser utilizados para interromper a navegação no Estreito de Hormuz. Eles utilizam, por exemplo, muitos drones, existe a possibilidade de colocar mais minas naquela região e até embarcações improvisadas carregadas de explosivos que poderiam interromper o tráfego dos petroleiros. Então, é uma medida que escala o conflito naquela região do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ainda sem resultados concretos na abertura do Estreito de Hormuz. Ontem também morreu o chefe, no início da noite, o Irã confirmou a morte do seu chefe do Conselho de Segurança Nacional, o Ali Larijani, que era muito importante para o regime iraniano. Ele era a principal figura coordenando aí a defesa do Irã, inclusive essa estratégia de fechar o Estreito de Hormuz. Ele foi morto num ataque israelense e o Irã também resolveu retalhar, utilizando bombas que se fragmentam no ar e que se espalham em muitas direções quando estão próximos do solo, e eles usaram essas bombas contra alvos em Israel, matando 2 pessoas em Tel Aviv, nas proximidades de uma instalação militar de Israel. Também o Irã atacou e lançou novos drones e novos explosivos contra vários países na região do Golfo. Nós tivemos explosões e interceptações de drones em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Iraque, Bahrein e Arábia Saudita. Portanto, 6 países, além de Israel, sendo alvos dos ataques iranianos hoje. E na segunda linha de frente, a segunda frente de batalha nessa guerra, que é o Líbano, Israel ampliou ainda os seus ataques contra o país. Um prédio inteiro foi destruído no centro de Beirute hoje, num ataque aéreo israelense. Esse ataque chamou muito a atenção no Líbano, porque não se trata de uma área que é controlada ou que tenha uma presença muito forte do Hezbollah. O Hezbollah costuma atuar, a sua área ali de influência é nos subúrbios ao sul da capital Beirute e não no centro da capital. E esse prédio foi demolido com essa explosão. Não se tem ainda um número total de mortos nessa questão desse ataque específico dos israelenses contra o centro de Beirute. Mas a crise humanitária vai se aprofundando muito no território do Líbano, com quase 900 mil pessoas deslocadas, muitas que foram fugindo do sul do país e outras na própria capital, muita gente dormindo nas ruas, dormindo em cabanas improvisadas. É uma situação que começa também a alertar muito as autoridades internacionais. Américo Martins trazendo para a gente o que aconteceu nas últimas horas com relação ao conflito no Oriente Médio. Acompanhamos agora imagens ao vivo de Beirute, por lá, horário local 11 horas e 19 minutos. Há pouco registrávamos momentos, os primeiros atendimentos após esse ataque. E agora a gente ainda consegue perceber nas imagens ao vivo muita fumaça que ainda sai dos escombros. A gente vai, ao longo dessa edição, falando mais sobre a guerra no Oriente Médio com o Américo Martins, trazendo as várias manifestações, inclusive políticas, com relação
aos últimos acontecimentos nessa região do mundo. É conflito que chega ao 19º dia e também os impactos de tudo isso na economia mundial. Falávamos há pouco sobre o preço dos combustíveis, também é um dos temas de destaque na edição de hoje.